Olá pessoal do sexto ano A, sexto ano B, professor Arles, continuando nossa aula de língua portuguesa do dia 24. É o seguinte, pessoal, eu passei na última aula a atividade da página 96 e 97. Abram o seu livro na página 96. Primeira questão. O narrador, no desenvolvimento do texto, emprega um recurso de pontuação pouco frequente, colocar algumas frases entre parênteses. Observe nessa caixinha. Deve ser por isso que até hoje sou maluco por colo feminino, pois minha cidade vizinha tinha a catedral. Pelo menos no início, agora depois da fama, há preços mais condizentes com a fama. Qual é o objetivo do narrador ao empregar esse recurso? Qual era o objetivo, pessoal, do narrador em botar essas frases entre parênteses? O objetivo do narrador é aproveitar esse expediente para se dirigir ao leitor. É o rompimento da quarta parede que a gente fala. Ou seja, quando o narrador fala com o leitor. O objetivo era mostrar a ele que está presente na obra, além de imprimir um tom humorístico ao texto, por meio desta estratégia, ele interrompe o que está dizendo, faz um comentário paralelo e retorna ao assunto. Ou seja, o objetivo de ter botado essas frases em paralelo é dizer o que ele estava pensando. Ou seja, ele expressar a sua opinião e comunicando ao leitor. Na página 96 temos aí também conversa entre textos. Observe a capa do livro a seguir. A gente vê no texto aqui uma professora com um chapéu de pirata, se não me engano, um lápis no cabelo e com o título Uma Professora Muito Maluquinha, de Ziraldo. Então vamos responder as questões do 1 ao 5º. Que detalhes na figura da professora permite considerar que ela é maluquinha? Bom, ela é maluquinha só observando a capa do livro, a gente vê que ela está com um chapéu, né, de pirata, lápis no cabelo, fazendo careta. Essas que fazem ver, né, o chapéu, o lápis no cabelo, a piscada de olho, a língua de fora e a pose que faz imitando o imperador francês Napoleão Bonaparte. 2. Com que sentido a palavra maluquinha foi empregada no título do livro? Uma resposta possível é no sentido de mostrar que a professora é descontraída, é alegre. O diminutivo maluquinha é empregado de modo carinhoso pelo autor. Essa é a nossa resposta. E quem é o autor do livro? É o nosso Ziraldo, como está escrito aqui na capa e na legenda. Ziraldo, uma professora muito maluquinha, de 2010. 4. Observe os detalhes da capa, imagem, cores, disposição das letras e título do livro. Em sua opinião, esses detalhes são importantes na escolha de um livro? Com certeza, principalmente quem na literatura infantil. Quando uma criança vai pegar um livro, primeira coisa que ela vê é se tem figurinha e se ele é colorido. Então, esse que era o objetivo, né? Vou botar uma cor, uma caricatura, um desenho bonito. 5º, no texto 3, Ziraldo faz uma alusão ao título desse livro, ou seja, uma professora muito maluquinha. Identifique o trecho em que isso acontece e explique o porquê ele faz essa referência. A gente lê o livro sobre as professoras que marcaram o Ziraldo. Uma, a dona Glorinha, e a outra, a dona Dulce. Uma era boa, a outra era ruim. No texto 3, no trecho 3, ele fala sobre uma professora maluquinha. Que ele fala o seguinte: o trecho é o que o texto sobre as professoras que marcaram ele comenta de uma professora que marcou ele por ser maluquinha, e o trecho era esse. Engraçado.
Agora, remoendo essas lembranças, descubro que tive uma professora maluquinha assim. Foi a dona Glorinha Dávila. Tão pequenina, tão frágil, tão bonitinha. A professora Glorinha, e aqui se aproxima do que o Ziraldo considera uma professora maluquinha, pois ela é diferente e inovadora. Foi falado no trecho do título do texto. Sua presença em minha vida foi fundamental. Agora, a gente indo para a aula, para a página 97, a gente tem essa produção de texto aqui. Relatos de memória. Ziraldo fez um relato sobre seus mestres inesquecíveis. E você, de que professores se lembra até hoje? Qual foi a importância deles em sua vida? Faça você também um relato de memórias. Fale sobre o momento em que você vivia na escola e descreva seu professor, indicando suas características, seu jeito de ser e como eram suas aulas. Além de descrevê-lo, relate uma experiência significativa com esse professor. Então, pessoal, essa pergunta aqui é um pouco pessoal, varia de aluno para aluno, não precisa me responder. Mas seria bom se vocês fizessem. Não para mostrar ao professor, mas para guardar no seu caderno futuramente quando vocês forem ler. Planejamento. Copie os itens do quadro e responda cada um deles como de planejamento. Amplie o número de itens se precisar. Verifique se cumpriu o planejado na hora de avaliar o texto. Para escrever o relato de memórias, número 1, qual é o público leitor do texto? Que linguagem vou empregar? Que estrutura do texto vai ter? Onde o texto vai circular? É um pouquinho difícil, gente, isso aqui, porque vocês não estão familiarizados. Quando eu pergunto qual é o público leitor do texto, por exemplo, você vai fazer suas memórias, escrever um livro. Quem é que vai ler aquele livro? Se você vai falar de criança, o público-alvo provavelmente deve ser crianças ou jovens. Que linguagem eu vou empregar? Tem que ser uma linguagem de fácil acesso, não com palavras difíceis, com palavras que fazem parte do vocabulário das crianças e dos jovens, senão eles não vão entender. Que estrutura o texto vai ter? A estrutura vai ser o mais simples possível, porque ele é direcionado ao público leitor infantil. Onde o texto vai circular? Em escolas, jornais, hoje pela internet. Então, quando a gente vai fazer um relato de memória, a gente tem que levar em consideração esses 4 fatos. Para quem vai ser direcionado o público, o texto, que tipo de linguagem eu vou usar, qual é a estrutura do texto que eu vou usar e onde o texto vai circular. Então, era para fazer isso, né, na página 97. Vários alunos hoje me perguntaram, professor, não consegui fazer essa atividade. Realmente é um pouquinho difícil. Não vamos encanar com isso, não vamos se preocupar com isso. O importante é o que a gente vai expor na nossa prova, né? Então, eu vou fazer um breve relato, um breve resumo sobre o que vai cair na prova. Aí, nossa prova vai ser quarta-feira que vem, quarta-feira da próxima semana. Um dia antes, eu vou fazer um vídeo de revisão sobre o que eu vou pedir na prova. Então, quem for prestar atenção nesse vídeo vai ter um acesso a informações bastante úteis e essenciais. Então, acompanhem comigo aqui um breve resumo, principalmente na parte de foco narrativo que alguns alunos não entenderam. Então, me acompanhem. A narração e o narrador é o foco narrativo. Quando a gente se pergunta sobre foco narrativo, o professor está perguntando, professor, aluno, esse texto é em primeira ou terceira pessoa? Primeira pessoa, quando o narrador participa da história. Terceira pessoa, ele só conta a história e não participa. É sobre isso. Foco narrativo é saber se
é em primeira ou terceira pessoa. A narrativa possibilita, por meio da linguagem, a criação de outra realidade e a fruição de experiência mágica de criá-la. A narração consiste em arranjar uma sequência de fatos na qual os personagens se movimentam em um determinado espaço à medida que o tempo passa. O texto narrativo é baseado na ação que envolve personagens, tempo, espaço e conflito. Os elementos da narrativa são 5, pessoal. Narrador, que é de primeira ou terceira pessoa. Personagens, pode ser o principal, secundário, protagonista, antagonista. O enredo se resume à história. É o conjunto de fatos ligados entre si que fundamentam a ação de um texto narrativo. Ou seja, o enredo é a história. Espaço é aonde foi narrada aquela história. É o lugar em que a narrativa ocorre. Se eu vou falar do Brasil colonial, o espaço é o que? É no Brasil colonial, na época que os índios foram colonizados pelos portugueses. Tempo. O tempo pode ser de duas formas. Tempo cronológico, em que os fatos fazem uma cadeia de ordem de acontecimentos. Ou então o tempo pode ser psicológico. O tempo que a gente chama de flashback. Eu lembrei de quando eu era criança, em que eu brincava de peão, de pipa. Ele relembra o passado. Isso é um tempo psicológico. A maneira pelo qual a passagem do tempo é vivenciada. Então, repetindo, 5 elementos. Narrador, pode ser o quê? Primeira ou terceira pessoa. Personagem, principal ou secundário. Enredo, é a história. O espaço é aonde a história ocorreu. Tempo, o tempo pode ser o quê? Cronológico, segue de acordo com a ordem dos acontecimentos, ou um tempo psicológico, que é o flashback. Narrador, pode ser o narrador personagem, é o que eu falei, é o narrador em primeira pessoa. Quando se fala que ele é narrado em primeira pessoa, é o narrador personagem, pois ele participa da história. Ou seja, é um personagem da história que ele próprio está contando. Narrador observador. Não participa da história, gente. Não participa. É o narrado em terceira pessoa. Ele só conta o fato que assistiu. Narrador onisciente. Também é narrado em terceira pessoa e sabe tudo o enredo e os personagens, inclusive seus pensamentos, mas ele não participa. Então, o foco narrativo, quando se pergunta o foco narrativo, é se ele é em primeira ou terceira pessoa. Ele recebe certas denominações. O foco narrativo em primeira pessoa também pode ser chamado de narrador personagem, narrador protagonista, narrador testemunha. O narrador está envolvido na narrativa, ele participa. Projeção direta de um eu, pronomes e verbos na terceira pessoa. Tem uma visão parcial, ou seja, ele exprime o que? Uma opinião. E é uma subjetividade, um ponto de vista. Olha, exemplos de textos em primeira pessoa. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Meu pai, logo que teve aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras, achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Desta vez, disse ele, vás para a Europa, vai cursar a universidade, provavelmente Coimbra. Quero-te para homem sério e não para arruador e gatuno. É como eu fizesse um gesto de espanto. Gatuno, sim, senhor. Não é outra coisa um filho que me faz isto. Veja, esses que estão em vermelho são pronomes e verbos que estão na primeira pessoa. Ou seja, se é o foco narrativo aqui é em primeira pessoa. Ou seja, narrador, testemunha, narrador, personagem, narrador, protagonista.
Já o foco narrativo em terceira pessoa é o narrador observador, é o narrador onisciente. O narrador está de fora da narrativa, ele só conta. Não há projeção de um eu, pois ele não participa. Pronomes e verbos sempre na terceira pessoa. Ele tem uma visão abrangente do todo e de todos. Tem uma visão imparcial, não exprime opinião. E é um texto objetivo, ele não fica enrolando com questões pessoais ou opiniões, pois não tem opinião, porque ele tem uma visão imparcial. Ele não assume partido nem um do lado nem do outro. Ele só conta a verdadeira história, os fatos. Então, pessoal, esse aqui foi um breve relato, um breve resumo sobre o foco narrativo. Sempre que eu for falar em foco narrativo, eu vou falar sobre o que? Se o texto está em primeira ou terceira pessoa e quais os elementos da narrativa, que é o narrador, que é o narrador pode ser o que? O narrador de primeira ou terceira pessoa, o personagem, se é principal ou secundário, o enredo, que é a história, o espaço é aonde a história ocorreu, tempo cronológico ou psicológico. Na nossa próxima aula, eu vou fazer o resumo, fazer um resumo, uma revisão da nossa prova, que vai ser quarta-feira. Podem ficar tranquilos, não vai cair nada que a gente não tenha estudado, a gente vai ver questão por questão e prestem bastante atenção, viu? Até a próxima aula, fiquem com Deus.